Boa noite a todos. Gustavo, tá desligado. 4. Ei, som. Boa noite a todos que nos escutam. Este é o Culto ao Java. Estamos presencialmente também pelo YouTube, como vocês têm nos acompanhado aí. Espero que esse culto venha a ser abençoador, um divisor de águas e, sem dúvida alguma, uma palavra que transforme, mas que não venha da gente, que não venha de inspiração humana e que o louvor, da mesma forma, venha a ser algo especial e trazido por Deus para nós. Então vamos orar. Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua boa mensagem, Deus. Que ela traga ao nosso coração, Deus, dia após dia. Que o Senhor nos faça cada vez mais exclusivos de Ti, Jesus. Não uma exclusividade cega, Jesus, que busca apenas nos limpar dos pecados ou coisas do tipo, mas uma exclusividade que nos faz colocar o Senhor no centro de todas as coisas. E que assim a gente converja, Pai, aos Teus olhos. E que nisso tudo a gente venha a ser mais do que vitorioso em Ti. E que a Tua luz venha brilhar em nós. Que o Teu amor não venha falhar, como Ele nunca falhou. E que a Tua graça venha a ser o nosso norte, a nossa direção, o nosso caminho, a nossa provisão. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. A gente vive em dias um pouco desesperados demais, onde as coisas parecem muito incertas, mas eu tenho dúvida nenhuma de que Jesus ele pode curar, Ele pode manifestar, e Ele ainda faz isso tudo. A gente só precisa de entender de que o tempo das coisas não é o nosso cronológico, como as pessoas pensam, mas é de Deus para nós. Então que a inspiração venha a ser dEle, que tudo venha a ser dEle. Em nome do Senhor Jesus. Um dia a gente aprende a confiar em Deus que faz milagres, que ouve as nossas orações, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Oh. Jesus, ó Deus, o Senhor é bom para sempre, ó Deus. A Tua bondade não falha, o Teu amor também não. Então que o Teu Santo Espírito venha ser um em nós, ó Deus. E que em todos os nossos dias a gente possa confiar em Ti, ó Deus, para além de qualquer expectativa natural que a gente carrega, desde que a gente é criado, desde que a gente é humano. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que a Tua graça, o Teu reino, a Tua vontade venham sobre nós, de formas muito gloriosas, ó Deus. E que nos façam entender que somente a esperança em Ti pode transformar o amanhã, que somente a fé em Ti pode ser inabalável, que somente aquilo que nós temos em Ti pode ser certo, porque tudo do contrário é duvidoso. Em nome do Senhor Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Seguro estou nos braços estou
estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. Jesus, que o Senhor possa ser, Pai, a nossa porção em todo o nosso amanhecer, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Que o Senhor venha como um Deus que nos faz respirar, ó Pai. Que nos faça andar em lugares altos, ó Pai. Não pelo que nós somos, ó Deus, mas por nossa esperança que há em Ti, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, nenhuma salvação eu vejo. Creio em Ti, eu creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que a nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, que sobre a morte Ele venceu.
Acredito no ressurreto, que muito em breve voltará. Eu creio em ti. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, uma salvação eu vejo. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que a nossa vida nova traz. Acredito no Santo Espírito, que sobre a morte ele venceu. Acredito no ressurreto, que muito em breve voltará. Creio em ti. Jesus, que essa palavra venha nos tocar, Deus, de forma muito significante. Não pelo que nós somos, ó Pai, mas porque nós confiamos em Ti. Então, que há razões para acreditar em Ti, Jesus. Porque o Senhor simplesmente nunca falhou, nunca nos abandonou e está sempre por perto. Muito obrigado por tudo, Jesus. Amém. Amém, pessoal. Bom, e tudo isso nada foi ensaiado, claramente. Quem faria o louvor não veio e estamos aí. Mas acho que Jesus ele vem falando algumas coisas ao meu coração que têm sido muito significantes nos últimos dias. E principalmente sobre esperança, sobre motivo, sobre sentido mesmo das coisas. Porque às vezes a gente está acostumado, né, a achar que esperança é apenas aquilo que a gente pode sentir, né, que esperança é apenas aquilo que a gente pode tocar. Mas, infelizmente, esse é um conceito um tanto equivocado. E, na verdade, esperar é sobre caminhar. É sobre ir além. É sobre pensar adiante. E não simplesmente sobre acreditar em alguma coisa que já está pré-definida. Ou seja, esperar é ter fé para acreditar. Mas fé para acreditar que as coisas elas podem acontecer, mesmo que a gente não veja, né, fisicamente que elas aconteçam. E uma palavra que tem sido tanto direcionada para mim nesses últimos dias, tem uma palavra que está lá em Hebreus, no capítulo 6, versículo 19, né? Se quiser acompanhar, eu peguei o versículo de cabeça mais ou menos, que diz assim, que a esperança é como âncora para nossos pés, né? A parte A do versículo diz, ou seja, a esperança ela é como âncora. E uma âncora, ela funciona num tipo de embarcação específica, que é um navio, né? E um navio ele é uma coisa que a gente costuma imaginar de forma um tanto grande, né, um tanto volumosa, uma coisa bem pesada e etc. E a gente pode comparar esse navio, né, assim como nas passagens da Bíblia que se referem aos barcos, etc., a nossa vida, a nossa caminhada. Então, a esperança ela vai ser a âncora da nossa caminhada, ela vai ser a âncora daquilo que a gente mantém na nossa vida. Então, a esperança ela vai ser tudo aquilo que a gente faz. Então, a esperança a gente percebe que não vai ser um ponto, né? Que não vai ser um sentimento, que não vai ser uma emoção, mas que vai ser um estilo de vida, que vai ser uma forma de se pensar as coisas, vai ser uma forma de se viver, de forma leve e de forma esperançosa. Mas essa palavra poderia ficar muito subjetiva se a gente continuasse adjetivando o que as coisas são, etc. Então, nos interessa mais entendendo exemplos práticos, né? De onde a gente tem perdido a nossa esperança e de como que a gente faz para poder remediar isso. E eu já vi a primeira resposta, que é um tanto pronta, mas que é 100% eficaz, que a esperança ela só faz sentido se for em Jesus. Porque a esperança que ela é feita sobre homens quaisquer, né, sobre pessoas normais, é uma esperança volátil, é uma esperança que você não tem nenhuma certeza do retorno dela. E não que isso seja esperança, é uma coisa que você tenha certeza, mas isso seria simplesmente uma confiança. E esperar não é sobre confiar, simplesmente. E esperar é muito mais sobre caminhar do que sobre confiar. Porque quem muito confia não caminha. Quem muito confia, espera demais o vento acontecer, as coisas se vão, e quando você já vai ver, o tempo já não é mais hábil para se fazer aquilo que deveria fazer. Mas quem espera, caminha. Porque mesmo não enxergando o objetivo principal daquilo que busca, começa a criar passos até aquilo, né? Começa a se planejar para aquilo. Aquela pessoa que sonha num curso, né, em entrar, começa a estudar por aquilo. Aquele que busca um emprego começa a se preparar por aquilo. Aquele que busca, sei lá, um matrimônio, algo do tipo, começa a buscar em Deus isso tudo. Então, esperar é sobre caminhar. E essa é a mensagem de hoje.
hoje. Esperar é caminhar e não permanecer. Porque quando a gente está um pouco mal acostumado, a gente fala assim, Deus ele sabe de tudo, e isso é uma verdade absoluta, e então eu não preciso de fazer muita coisa, porque tudo que vier na minha vida vai ser vindo diretamente dele. Não é muito bem assim. Porque, na verdade, existe uma frase que eu acho que é muito interessante, que é do Cortella, um professor, que diz o seguinte, que a sorte, ela vai seguir a sua coragem, ou seja, para você ser considerado sortudo, né, conquistar as coisas que as pessoas tanto almejam e que vem em você aquilo, você não vai precisar simplesmente ser um cara muito especial, né, muito inteligente, etc. Você vai ter que se preparar, você vai ter que ter coragem para isso tudo. Mas em relação à nossa vida cristã, que é o que tem sido mais importante aqui agora, o que a gente pode extrair, né, dessa mensagem, esperar e caminhar? De muitos sentidos. Às vezes eu vejo pessoas que vêm de igrejas ainda um pouquinho mais pentecostais, né, que gostam muito de revelações, etc. E, infelizmente, esse tipo de movimento, por mais saudável que seja, ele às vezes acaba se tornando pessoas muito cômodas, né? Porque às vezes a pessoa ela recebe de Deus uma orientação que fala assim, daqui a alguns anos você vai desenvolver tal isso. A pessoa acha que está predestinado. Ela não entende que é simplesmente uma direção, que é só um norte. Então ela começa a esperar demais e não caminha. Mas em relação a Jesus é muito pelo contrário. A gente tem que esperar caminhando. A gente precisa de buscar aquilo que Ele tem para nós, nele primeiramente, mas caminhar nisso tudo. Caminhar no propósito. E a gente percebe que na igreja, né, quando a gente está fazendo esses cultos, como o culto ao Java, que era um culto super popular presencialmente, né, que a gente tem se estruturado, muitas pessoas vinham até a gente e falavam assim, eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Só que você vai ver a pessoa que tinha acabado de se converter, não tem problema nenhum a pessoa que acabou de se converter, pregar, etc. Acho que é de Deus e vem dele a inspiração para tudo isso. Mas tinha pessoas que a gente dá a oportunidade e simplesmente 2 cultos depois ao Java, a pessoa nunca mais voltava. Ou seja, ela tinha na cabeça dela, né, de que é o dever dela, né, enquanto cumprir aqui o propósito na vida dela, estava no pregar. Mas ela não sabia caminhar nesse propósito, então ela era muito precoce, ela buscava o resultado, que era a pregação, e não buscava o caminho, que é uma vida de exposição diária ao Evangelho, uma vida de caminhada diária junto com Jesus. Então, esse é o sentido de tudo. Porque a gente vive uma geração tanto preocupada demais com as coisas e um tanto mal distribuída, né? A gente aplica muita atenção para várias coisas que não tem tanto sentido, né? Às vezes a gente coloca as nossas conquistas materiais acima de um todo espiritual que nos cerca, né? Daquele que é mais afetuoso que nos cerca. Às vezes a gente busca tanto, né, se enriquecer, conquistar nossos sonhos, ainda que de forma um tanto indireta, que a gente se esquece, né, de quem está do nosso lado, a gente se esquece de ajudar o próximo. E esse tipo de construção, que é feito sem pensar naquilo que está às redondezas, é que é uma construção típica de quem espera sem caminhar. Porque quem espera caminhando, constrói esperando. Né? E essa que é a grande verdade. Porque o ministério de Jesus, por exemplo, Jesus ele soube esperar muito bem o tempo das coisas. Porque Jesus ele foi um homem um tanto inteligente, já desde muito cedo, mas o seu ministério teve uma ordem cronológica a ser seguida. Né? Primeiro ele vai naquele casamento, faz o milagre, mas desde muito antes ele já vinha, né, conversando diretamente com os líderes, etc., com várias autoridades da época. Então você percebe que a autoridade de Jesus, ela foi sendo construída, né? E que o seu ministério aqui na terra também foi sendo construído. Então não foi uma coisa que veio do nada. Por mais que existisse a direção de Deus para aquela vida, que a gente sabia que ele era o Filho de Deus que veio como homem a essa terra, o seu ministério foi construído. Justamente porque ele entendeu de que esperar é caminhar. Esperar não é você ficar à parte de todas as coisas. E não se confundam, esperar não é caminhar ansioso. Esperar é caminhar com calma, é caminhar de forma tranquila, de forma esperançosa. E a esperança é isso que a gente diz, é a âncora, é o firmamento, é o que nos mantém em meio às ondas, né? Porque a nossa vida, se ela é o barco, esse barco está sujeito a um tanto de impetuosidades, né? Os ventos, as ondas, etc., as rochas. Então, a esperança vai ser o alicerce. Então, quando você não anda esperançoso, quando eu não estou esperançoso também, geralmente me sinto mal. Porque quem nunca se enquadrou, né, num tipo de ação cotidiana, repetitiva, como, sei lá, o trabalho, que seja, o estudo, e a pessoa chega numa época e ela fala assim, nossa, não aguento mais isso para mim está muito chato. Simplesmente que a pessoa perdeu o primeiro propósito daquilo, e segundo, porque ela não tem mais esperança, para poder entender de que aquela caminhada vai ser alguma coisa útil daquilo na frente, né? Então, o Evangelho ele precisa disso, a gente precisa de entender que é uma espera que caminha. Quando a gente entender isso, a gente vai partir para vários caminhos, né? A gente vai primeiro deixar de acreditar nesses charlatões que andam pregando que você precisa de queimar as suas coisas para você conquistar algum bem material, alguma coisa desse sentido.
esses também que te vendem, né, peças de salvação, como se fosse possível fazer isso tudo. As indulgências existem até hoje, né, nas igrejas evangélicas e católicas também, etc. Mas, quando a gente entende que esperar e caminhar, a gente está simplesmente dando um passo mais perto do Espírito Santo e do amor que Jesus tem para nós. Porque quando a gente entende que esperar é caminhar, a gente vai pensar o seguinte: poxa, cara, Jesus ele me ama tanto, e esse amor ele é tão real, é tão vivo e tão próximo de mim, que eu simplesmente não preciso ficar preocupado por coisa alguma. Eu vou simplesmente construir o que eu tenho que construir no meu dia a dia, e o processo vai ser muito natural. A chegada, a largada, vai ser ele que vai ditar o tempo e a hora. Mas o caminho já está estabelecido, o movimento já foi feito. Então é uma coisa que você só precisa tomar posse. E é nesse sentido, você não precisa de buscar pelas coisas, né, materiais, etc. O sentido maior é que elas venham até você, né? O sentido maior é que elas te acompanhem a partir do momento em que você vai esperando mais em Deus, confiando mais em Deus. E eu tenho alguns testemunhos em relação a isso, né, que tiram muita, e que me esclareceram muito ao longo desse tempo inteiro. Eu toco guitarra, etc. Eu sempre tive muita vontade de ter uns equipamentos legais. Na época eu tinha equipamentos bem ruins, assim, bem iniciantes. E eu lembro que uma vez eu falei: nossa, eu queria tanto com uma pedaleira do jeito tal. Uma pedaleira é o efeito que a gente usa para mudar o som. E só que eu não tinha nenhum dinheiro. Meus pais estavam desempregados, né? Meu pai e minha mãe. A gente estava numa condição financeira bem limitada, bem apertados assim. Mas simplesmente surgiu uma oportunidade incrível de eu comprar por um preço super legal. E eu meio que ganhei tudo isso, né, que eu tenho. Eu não nem tanto investi, porque esse dinheiro, na verdade, foi um dinheiro que veio depois, enfim, toda uma história por trás, mas só para mostrar o sentido de que, esperando em Deus e construindo a minha caminhada, né, continuando estudando, continuando praticando, as coisas vieram ao meu redor, as coisas me acompanharam. Eu não precisei ficar igual um maluco, falando: nossa, eu preciso de ter o equipamento X ou Y. Não, isso tudo foi muito natural. As coisas elas vêm com o tempo, justamente quando a gente se abre ao propósito. Quando você está no propósito certo, no caminho certo, entendendo que esperar é caminhar, é caminhar construindo, as coisas vão vir atrás de você, não precisa ficar preocupado, não precisa de andar ansioso. E quando você entende isso, você vai ser uma pessoa super leve, que as pessoas querem ficar ao seu redor, porque elas vão olhar para você e falar assim: nossa, esse cara é tão diferente, essa menina é tão diferente, ela me passa uma leveza tão grande, ela me passa uma graça tão grande, que ela simplesmente tira o meu peso. E o Evangelho, ele é nada mais do que isso. É aliviar o fardo, né, daqueles que se achegam até nós. É a gente amar os outros de uma forma tal de que a leveza que tem em nós se transfira a eles. Mas para isso, perceba, a gente primeiro tem que ser transformado, para depois sermos agentes transformadores. E o aljava, na verdade, ou a aljava, fale como quiser, é o lugar onde existe essa transformação. Porque é onde o flecheiro guarda suas flechas. O flecheiro aqui, como uma metáfora, né, do Deus vivo, que nos guarda, né, em sua aljava, em sua mochila, né, e que nos prepara diariamente, cotidianamente, para vivermos essa vida que vai ser tão abundante, que é a vida do Evangelho, uma vida de graça e sem religiosidade, mas uma vida que seja realmente um espelho, um reflexo, que as pessoas possam ver em você o verdadeiro sentido de tudo, e que a gente não venha andar ansioso sempre. O Evangelho que tem sido apregoado ultimamente tem sido um pouco controverso em muitos pontos, porque ele tem se pautado, né, em critérios muito humanos. As pessoas elas preferem tentar modificar o texto bíblico, né, ao invés de aceitá-lo, de tentar buscar, né, proximidade a Deus o suficiente para que seja transformado por Ele, né? Então as pessoas elas acham que elas podem transformar tudo ao seu redor e que assim mesmo continuarem donos do seu próprio destino. Mas eu gostaria de dizer que ninguém é dono do seu próprio destino. E se até que você acha que você tem sido dono do seu próprio destino, você tem corrido igual um louco atrás de tudo que você sonha, aí, calma, coloca um freio, dá um stop, continua construindo, mas construa primeiro em oração, construa primeiro em Deus, construa primeiro próximo a Deus, que depois você vai ver que vai ser tudo muito tranquilo, que vai ser depois tudo muito natural do processo. Então ninguém precisa de andar ansioso, porque a esperança ela vai ser a âncora, ela vai ser o que nos mantém firmes, mesmo em meio aos dias mais difíceis, mesmo em meio às coisas mais difíceis. E o dia mau não é o dia ruim, o dia mau é o dia que nos faz mais forte. Como Paulo mesmo diz, que a força de Deus, né, a alegria dele, né, se perdura em nossas fraquezas, ou seja, a gente é mais forte quando nós somos mais fracos para nós próprios. Então, que a gente vê todos os dias viver um evangelho que seja cada vez mais fraco, humanamente falando, e mais forte, em sentido espiritual e vivo mesmo, né, para as pessoas e para tudo isso que a gente vive. Mas, antes de tudo, que a gente entenda que esperar é caminhar, que a gente não precisa de andar preocupado demais, que a gente não precisa de andar buscando muito o que está lá na frente, pensando demais, projetar demais, não. Siga no seu caminho, faça a sua parte, e o restante, espere o tempo certo, que virá certamente. Que Deus abençoe a todos. Essa mensagem que Deus tem colocado no meu coração, é uma mensagem que eu acredito que possa assim, ser muito transformadora,
Mas o Evangelho não se baseia em meras mensagens, talvez bonitas ou bem faladas, mas numa vida de disposição contínua a Jesus. E como é que você faz isso tudo? Falando, Jesus, entra no meu coração, faça morada em mim, me faça ser mais próximo a Ti. E assim você vai sendo transformado e guiado por Ele dia após dia. E a transformação é um processo. Não é algo instantâneo, não é algo que a religião consegue colocar sobre o homem. Ninguém é digno de si próprio para poder se modificar em Deus. Deus, Ele é onipresente e onisciente. Você precisa, lógico, vencer o seu próprio desejo, que compete a Ti dominar o seu desejo. Mas a ação transformadora, ela vem pela direção do Espírito Santo. Então você seja transformado pelo Espírito Santo, naquilo que Ele quer que você seja, nesse agente que Ele quer que você seja, nessa pessoa transformadora que Ele quer que você seja, e não naquilo que você acha que você tem que ser, não naquele pregador modelo, ou naquela menina que serve em alguma coisa modelo. Nem todo mundo precisa estar exposto, né, às grandes obras para poder serem vistos. Né? Você não precisa de cantar, pregar, falar, etc. Às vezes só o teu caminhar, o seu sorriso vai ser curativo, né? Ele vai ser vida, vai ser o Evangelho de Jesus expresso em você. Que a gente seja mais carta e muito menos templo. Que a gente seja mais carta no sentido de sermos aquilo que transmite o Evangelho, né? A mensagem física encarnada do Evangelho. Ao invés de sermos simplesmente adornos, né? Como templos maravilhosos, que o nosso templo vai ser sim, bem cuidado, bem revestido, mas que não venha ser simplesmente vaidoso, como as pessoas têm buscado. Jesus, muito obrigado, Deus, pela Tua mensagem, que veio tudo por inspiração do Senhor, Deus. E que toda a vida que foi tocada por essa mensagem venha ser agora, Pai, preenchida também pelo Teu Espírito Santo, Deus. Que toda a vaidade, que ela venha ser esvaziada, Deus. E que o Senhor venha tomar conta e direção de todos os caminhos, ó Deus. Porque somente o Senhor é o Deus em que acreditamos. Somente o Senhor é o Deus em que a gente pode atribuir esperança. Porque sem Ti os dias são maus, são tristes. E em Ti a gente aprende a confiar dia após dia. Porque em Teus braços é o nosso descanso, ó Deus. Somente acreditamos em Ti, Jesus. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Muito obrigado, Santo Espírito. Fique à vontade em nossos lares, em nossos corações. Nos abençoe diariamente mais. Nos faça mais fortes. Jovens mais corajosos, menos ansiosos, menos prepotentes, menos vaidosos. E que ela de fogo, Jesus. Muito obrigado por tudo. Amém. Pessoal, na semana que vem temos o mesmo culto ao Java, presencialmente e transmitidamente. Venham, participem com a gente. É um prazer ter vocês conosco. Deus abençoe a todos. Hoje eu acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi.